o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Abre sua Bíblia em Êxodos capítulo 11. Hoje é dia de Páscoa, mas o que é a Páscoa? Tá bom? Eu vou dar uma introdução breve para trazer algo que Deus trouxe ao meu coração, tá bom? Então vou trazer uma introdução para que você entenda um pouco do que é a Páscoa e para que você, talvez muitos que estão nos assistindo agora, talvez não tenham tanto familiaridade com esse tema. Então vou trazer algumas introduções para você. Êxodos capítulo 11. Se alguma pessoa de sua casa não estiver com Bíblia, ok? Ajude ele a estar achando, acompanhe juntamente com ele, para que todos possam estar acompanhando. Deixe aberto aí, a gente vai ler algumas passagens e você vai entender um pouco do que é a Páscoa. Antes disso, querido, se você ler o capítulo 10, o capítulo 9, você vai ver que Deus está mandando inúmeras pragas. E aqui chegando no capítulo 11, você vai ver a 10ª praga, e aqui que está todo o enredo, né, todo o central dessa ministração, dessa manhã, tá bom? Então essa aqui é a 10ª praga que Deus está enviando ao povo egípcio, para que liberte o seu povo, tá bom? Então, Êxodos 11, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de meu território. Quando, por fim, ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Versículo 2: Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. Versículo 3, o Senhor havia feito os egípcios verem o povo com os bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: Assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva, mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: Por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Gostaria de frisar o versículo 5, que você está aberto aí. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino. Então essa é a 10ª praga que Deus está enviando para os egípcios. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos agora colocar, como sempre temos colocado, à Tua disposição. Queremos pedir agora que o Senhor me faça lembrar de tudo aquilo que eu busquei, de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Pai. Então, nesse exato momento, usa a minha vida. Não deixe que nada passe, ou, Pai, se quiser mudar, mude toda a direção desse sermão. Mas que tudo aquilo que o Senhor tem para essa manhã seja entregue na vida dessas pessoas que estão nos assistindo.
Queridos, então como vimos aqui, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, estava indo sobre o povo egípcio, ok? Mas Deus dá instruções ao seu povo. Se você acompanhar aí, fique com seus olhos bem atentos a essa passagem. Deus dá instruções ao seu povo, principalmente no capítulo 12, ok? Uma instrução bem clara, que a porta da sua casa teria que estar com teria que estar manchado com um sangue. E que sangue é esse? Teria que ser de qualquer animal, pastor? Teria que ser de qualquer animal, um animal machucado, um animal ferido, um animal que não seja puro? Não. Nós vemos aqui, ok? Que no capítulo 12 de Êxodos, principalmente no versículo 5 ao 7, nós vamos ver que essas instruções, né? Que as portas teriam que ter um sinal de sangue, de um cordeiro perfeito. Você pode acompanhar comigo aí, né, no capítulo 12, do 5 ao 7, um cordeiro perfeito, sem defeitos, puro e imaculado. Um cordeiro, ok? Vou repetir para você, um cordeiro perfeito, sem defeito, puro e imaculado. Porque isso seria um sinal para que aquela casa ali, essa casa está protegida, e o anjo da morte não passaria naquela casa ali. Então é uma proteção que aquele sangue daquele animal traria sobre aquela casa, ok? Mas como você pode acompanhar no capítulo 12, abre tua Bíblia aí no capítulo 12, você não abriu ainda, como você pode acompanhar no capítulo 12 de Êxodos, você vai ver que no versículo 5 adiante vai dizer: o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Fique com isso, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem os animais, ok? Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhado de folhas verdes amargas, de pão sem fermento. No versículo 11, essas são as instruções, igual eu falei para você, Deus dá instruções bem claras. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, sandálias no pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Versículo 12, nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos machos dentre os animais na terra. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Ok? Versículo 13, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão a festa especial para o Senhor. Esta é uma lei, ok? Então nós vemos aqui, querido, Deus enviando a 10ª praga. Nós vemos aqui que a instrução clara para o povo. E nós vemos aqui também que toda casa que não tinha aquela marca de sangue, todos os primogênitos foram mortos. E nós vemos aqui que o que acontece que o povo egípcio libera o povo de Israel para que vá de encontro à terra, a promessa que eles tinham recebido, ok? No próprio capítulo 12, no versículo 31, você pode acompanhar aí que o povo de Israel é liberto, ok? E eles não só são libertos, né, de mãos vazias, eles acabam indo e levando muitas coisas, porque não, leve tudo que vocês podem, porque nós não queremos vocês aqui mais, ok? Se você já estudou a palavra Páscoa,
ou você já ouviu, a palavra Páscoa ela significa passagem nos originais. A passagem, ok? Significando, trazendo a ideia que o anjo da morte passando sobre aquele lugar, aonde não estava um sangue ali, todos os primogênitos estariam mortos. Todos os primogênitos estariam mortos. Mas ao ver o sangue ali, ele se desviava e ia para outro lugar. Ou seja, o povo, dado a instrução, teria que anualmente celebrar essa festa, o dia que o Senhor os livrou da morte. Beleza, pastor? Então, por que nós comemoramos a Páscoa hoje, se isso é algo que aconteceu com os judeus? Por que comemoramos isso? Isso é algo que aconteceu com os judeus, é uma lei que foi instituída para os judeus. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Tudo, eu já disse aqui, tudo, a maioria das coisas, na verdade, não tudo, a maioria das coisas que passa no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, é uma sombra do que viria. Lembra que eu falei para você gravar? Um animal sem defeito. Um animal perfeito. Na verdade, um animal perfeito. Um animal sem mancha. Um animal puro teria que ser sacrificado. Tudo que há, a maioria das coisas que há no Antigo Testamento, traz uma sombra, uma alusão daquilo que virá para o Novo Testamento. E quem é o nosso Cordeiro? Se você estava aqui desde o início, você leu em Lucas capítulo 24, aonde ali há um relato que as pessoas estavam ali diante do túmulo, e daqui a pouco, olha, a pedra está ali removida e diz, olha, ele não está aqui, porque ele vive. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, Filho de Deus. Um Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro que estariam ali limpo para o sacrifício, ok? Então, trazendo essa introdução, trazendo a ideia também da palavra Páscoa, passagem, eu gostaria de trazer algumas coisas para você. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa passagem. Eu gostaria de falar algumas dessas passagens que Jesus Cristo abriu para mim e para você. Ok? Em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, 29. João capítulo 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está lá João, e ele vê Jesus e ele diz, olha, ele vê Jesus caminhando e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é a nossa passagem. Jesus é o nosso Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, ok? Jesus é uma passagem para. E aí que eu gostaria de trabalhar algumas coisas. Jesus é uma passagem para todos os povos. Quando Jesus morreu, ele quebrou, ele rasgou essa barreira que existia entre os povos, gregos, romanos, judeus. Abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nós vamos folhear algumas passagens da Bíblia. Então, Jesus é uma passagem para todos os povos. Ele quebrou essa barreira. O Cordeiro perfeito quebrou essa barreira. Gálatas 3, 28. Que diz assim: não há mais judeus, nem gentil, escravo livre, homem nem mulher,
pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aleluia! Não há mais, olha aqui, não há mais judeus, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Jesus é uma passagem para todos os povos. Jesus quebrou a barreira que existia, o evangelho está sendo pregado a todas as nações, o nome do Cordeiro está sendo anunciado em todas as nações. Agora você não é salvo mais por mérito, você não é salvo mais pela sua nacionalidade, você não é salvo mais pela condição financeira que você tem. Agora você é salvo por uma pessoa, pelo Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, a nossa passagem perfeita, o caminho perfeito. E é isso que você tem que entender. Jesus, ele quebrou a barreira que existe entre os povos. Por isso não existe mais, agora não há essa barreira mais. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações, anunciando que o rei Jesus é rei do Brasil, é rei dos Estados Unidos, é rei na África, é rei em Israel. Jesus é o rei. Ok? Jesus é uma passagem também para a vida. Abre tua Bíblia em Colossenses 2:13. Jesus é uma passagem para a vida. Colossenses 2:13. Que diz assim, Colossenses 2:13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os pecados. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida. Em quem? Em Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito. Jesus é uma passagem para a vida. Ei, eu não sei se você está caminhando um caminho de morte. Talvez ainda você não tenha essa vida dentro de você. Fica essa oportunidade. Jesus é vida, Jesus é vida, e Ele quer entrar dentro de você e tirar esse roteiro, esse caminho de morte e fazer com que você passe um caminho para a vida. Você tem noção disso, querido? Você tem noção que Deus nos resgatou quando estávamos lá no lamaçal de pecado, afundados na morte, designados à morte? Ele resgatou a mim e a você e nos trouxe para a vida. Jesus é uma passagem para a vida. Jesus é uma passagem para o perdão. Jesus é uma passagem para o perdão. Enquanto você acha Colossenses capítulo 2, versículo 14, gostaria, se alguém pudesse pegar um copo de água, por favor. Colossenses 2,14, Jesus é uma passagem para o perdão. Colossenses 2,14, que diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando na cruz. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário. Ou seja, querido, eu e você merecia morte. Obrigado. Eu e você merecia morte. Mas Ele cancelou a escrita de dívida. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, querido, eles já estão caminhando para um caminho de perdição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio com a sua própria morte, a sua própria vida,
pagou esse escrito de dívida. Ele pagou em nosso lugar com sua própria vida e cancelou essa dívida. Cancelou essa dívida que era contrária a nós. E ele, através do seu sacrifício, liberou o perdão. Ah, querido, isso é motivo de alegria. Porque sem Cristo, você estaria condenado. Sem Cristo, você estaria fadado ao fracasso. Mas em Cristo Jesus, há possibilidade de perdão. Nesse exato momento, Ele oferece perdão para você, se você se arrepender dos seus pecados. Cristo é uma passagem para o perdão. Eu não sei que passo você está. Talvez nessa manhã você está em um passo do arrependimento. Talvez você está, eu não sei o que eu faço mais, porque já o que eu vejo é condenação. Se você se arrepender, Cristo está te dizendo nessa manhã: há perdão para você, há perdão para você. Eu sou a passagem para o perdão. Eu sou o Cordeiro Pascal que veio ao mundo para te livrar da condenação. Outra passagem que Jesus nos fez é a passagem para a adoção. Antes éramos escravos, trazendo uma relação com o povo que estava sendo escravizado ali no Egito. E Deus os liberta. Da mesma forma, Jesus nos comprou, o Cordeiro nos comprou para a adoção. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Jesus é uma passagem para a adoção. Gálatas 3:26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Eu tenho que dizer isso. Talvez você está assistindo e ainda você não entregou sua vida para Jesus e você diz aquele ditado: todo mundo é filho de Deus. Não. Para que você seja filho de Deus, você precisa ter fé em Cristo Jesus, crer no Cristo Jesus, aceitar Cristo Jesus em sua vida. Aí sim você faz parte dessa adoção dos filhos de Deus. Então Gálatas está dizendo: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Querido, o Cordeiro perfeito te deu o direito de ser filho de Deus. Talvez no seu documento você não tenha nenhum registro paternal. Talvez você até tenha esse registro, mas você tem tantas memórias ruins de seu pai aqui na terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você aceita Cristo, o confessa, você faz parte dessa família. E deixa eu te dizer para você, o teu pai do céu nunca te decepciona. O Cordeiro perfeito te deu uma passagem para que você fosse adotado em sua família. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você agora faz parte dessa família. Outra passagem que Jesus nos abriu é a passagem para a graça. Romanos 10:34. Romanos 10:34. Jesus nos abriu uma passagem para a graça. Romanos 10:34 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele cumpriu toda a lei. Romanos 10:34. Não está? Então a anotação aqui. Oi? Não tem Romanos 10:34. Então 10:4. Obrigado. 10:4. A cola aqui saiu errado. 10:4. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que
crê. Jesus cumpriu toda a lei. Talvez você diga, nossa, então eu preciso cumprir toda a lei. Nossa, talvez você está ali, um legalista, dizendo, olha, nossa, mas eu cumpri essa, mas deixei de passar essa, cumpri essa, passou essa. Ei, deixa eu dizer para você, Jesus cumpriu toda a lei. E ele abriu um acesso para a graça. Ele abriu um acesso para a graça. Agora não é por mérito mais. Não é pelo que você, eu fiz isso, agora eu só aceito. Cumpri essa lei, agora eu só aceito. Não, há um acesso pela graça e foi em Jesus Cristo. E agora para a gente finalizar, Jesus nos abriu um acesso para a salvação. Jesus nos abriu o acesso, o caminho para a salvação. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Pode conferir, se eu estiver errado aí, talvez a cola aqui seja errada. Romanos 10, 13. Diz assim, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus nos abriu o caminho para a salvação. Se você invocar o nome do Senhor nesta manhã, a salvação chegará sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas você precisa invocar o nome do Senhor. Querido, da mesma forma que aquele sangue estava ali na porta dos umbrais, das portas ali dos israelitas, da mesma forma que eles foram protegidos, guardados por Deus, da mesma forma onde Deus abriu um caminho, uma passagem da libertação do povo do Egito, Deus, Ele deu a possibilidade, Ele nos entregou, Ele abriu um caminho através do seu Filho Jesus Cristo, e o Cordeiro perfeito. E quando eu falo perfeito, querido, ele não tinha pecado. Precisava que um cordeiro, precisava que um animal fosse perfeito. Jesus foi o homem perfeito, sem pecado, sem culpa. Jesus foi um homem perfeito, que morreu por mim e por você. E você sabe quem é você. Você sabe que você não merecia. Você sabe que você não merece. Mas um homem perfeito, o Cordeiro perfeito, abriu passagem para mim e para você. Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, um caminho para a salvação, um caminho para o perdão, um caminho para a vida, um caminho para todos os povos, um caminho eterno para você. Nessa manhã, que você não passe simplesmente a Páscoa comendo ovo de chocolate Nestlé. Que você não passe sua Páscoa comendo ovo de colher, sei lá, bombom de não sei o quê. Que você não se preocupe com essas mínimas coisas. Que você não passe essa Páscoa despercebido. Que você não acorde essa manhã, ou talvez você está aí, já tomou seu café, lembrou do jogo do Corinthians, lembrou do jogo, sei lá, do não sei o quê, e você já ficou nervoso. Ei, que nessa manhã você possa refletir, lembrar que uma pessoa, um homem perfeito, um cordeiro perfeito morreu por mim e por você, não simplesmente para morrer uma pessoa, não, ele morreu para nos trazer vida, salvação, ele morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu, Ele nos deu acesso aos santos dos santos. Ele nos deu acesso ao Pai. E agora não precisamos mais de intervenção. Eu não preciso mais de um amuleto para chegar até o Pai. Eu não preciso agora mais de uma pessoa. Não, agora eu tenho acesso ao Pai. Através dessa passagem perfeita, quando Deus nos olha, Ele não vê você, sabe por quê? Se Ele olhar para você, Ele vai fulminar você, Ele vai mandar fogo, porque o que há dentro de nós é uma natureza pecaminosa, uma natureza que fica lutando contra o Espírito, mas quando Ele nos vê, Ele vê o Cordeiro,
ele vê o Cordeiro, o Cordeiro que mancha, sem pecado, ele vê o Cordeiro perfeito que nos abriu uma passagem, ele diz, olha, por meu filho, é por meu filho, a justiça, a dívida foi paga, é por Jesus Cristo. Nesse exato momento ele olha por você com olhar de misericórdia, ele olha para você com olhar de graça e dizendo, olha, o meu filho morreu, o meu filho pagou a dívida, o Cordeiro perfeito pagou a dívida. Nessa manhã, querido, que o seu coração esteja cheio de alegria, de renovo nessa manhã, entendendo que há um caminho perfeito, e esse caminho é Jesus Cristo, esse caminho é Jesus, o nosso Cordeiro perfeito. O nosso Cordeiro perfeito. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você que está nos assistindo, e ainda não o conheceu, e ainda não entregou a sua vida, e ainda não entendeu esse sacrifício, essa passagem. Talvez você passou anos e anos e pensando que a Páscoa era simplesmente um coelhinho vindo entregando ovo para você, simplesmente você passou anos e anos isso. Mas agora o coração está queimando, deixa eu dizer, é o Espírito Santo te convencendo do seu pecado, é o Espírito Santo convencendo a justiça, dizendo, você precisa do Cordeiro perfeito que é Jesus Cristo, então entregue a Ele nessa manhã. Se você é uma dessas pessoas, pode colocar aí nos comentários, se você não quiser colocar nos comentários, mande no privado, diz, olha, em tal dia, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero fazer parte da comunhão desse corpo do Cordeiro, que nós vamos estar recebendo você. Então nesse exato momento, não deixe que o inimigo sopre ao teu coração dizendo, olha, não entregue a sua vida para ele, ei, não permaneça nesse caminho. Então nesse exato momento, se renda ao senhorio de Cristo, aonde você estiver agora. Pai, eu oro agora por essa pessoa agora, que tem entendido o senhorio de Cristo. Eu oro por essa pessoa agora, que tem entendido que precisa aceitar esse sacrifício. Eu oro por essa pessoa agora, que nesse exato momento está cansado de carregar o seu próprio fardo, o fardo que o mundo tenta fazer com que ele leve. Pai, nesse exato momento, que ele possa entender o caminho perfeito, a passagem perfeita. Oh Espírito Santo, vai de contra essa pessoa agora. Se ela estiver no seu quarto agora, enclausurado, em um mundo escuro, aonde não vê mais saída, que a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus Cristo possa invadir esse lugar, invadir esse coração. Oh Espírito Santo, que essa palavra possa chegar aos corações, que possa nascer, possa frutificar em muitos corações nessa manhã. Oh Pai, nós queremos te agradecer pelo sacrifício perfeito. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício perfeito. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor e está cantando aquela música Nesses dias de desespero, do Leonardo Gonçalves. Enquanto isso, nós estivemos ministrando esse louvor. Gostaria que você lembrasse do sacrifício de Jesus Cristo, lembrasse da morte, mas também lembrasse da ressurreição. E hoje é domingo de Páscoa, e Ele ressuscitou. Enquanto estamos louvando esse louvor, adore ao Senhor com toda a sua força. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito,
vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Expressa isso. Acredito em Deus. Expressa isso. Louva Ele. Do Santo Espírito que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Sim, Pai, nós Cristo acreditamos. e que a morte enfim venceu. Venceu esse amor. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Assim como os discípulos, quando o Senhor foi assunto aos céus e houve uma palavra de consolo, Pai, não fiquem atônitos, porque da mesma forma que Ele subiu, Ele virá. Que nós ficamos com essa promessa, que nós ficamos com essa esperança no nosso coração, de saber que o Senhor voltará. E nosso coração almeja isso. Nosso coração almejamos isso, Maranata. Nosso coração almeja isso, Senhor. Nossa esperança está em Ti. A nossa esperança da comunidade CN está em Ti, Cordeiro. Que o nosso coração esteja descansado no Senhor nessa manhã. Que nosso coração esteja nessa manhã repousado em Tua promessa. A promessa que não falha, a promessa que vai cumprir. Oh, Yeshua, nós queremos Te louvar, porque a promessa, ela vai ser cumprida. Nós cremos nisso, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que a morte venceu. Oh Pai, o sacrifício de Seu Filho foi perfeito, e nós queremos Te louvar por isso, Te agradecer por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que você fique esse domingo, passe com a sua família, celebrando a Páscoa, né? Celebrando a Páscoa do Senhor Jesus, tá bom? Falei sobre o ovo. Eu falei sobre o ovo. Pode comer o ovo, se não quiser engordar, manda pra mim, tá? Eu falei, né? A Páscoa não é só ovo. Realmente não é. Na verdade, a Páscoa é o Cordeiro de Deus, tá bom? E aqui nós temos aqui, né, nós falamos o Jonathan, falamos o Nelson, a Lilian
E tem o nosso querido Jordan Samuel, o filho do nosso querido Gilbert e tia Daiane, tá bom? Jordan, vamos estar orando por esses aniversariantes. Pai, nós queremos orar por cada um desses aniversariantes, Pai. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, Pai, trazendo direção, que o Senhor continue abençoando a cada sonho, a cada projeto de cada um deles, Pai. Que esse dia em especial possa ser um dia repleto de alegria. Mesmo em um tempo de pandemia, Pai, que eles consigam achar uma alegria, um tempo no Senhor Jesus Cristo. Independente se eles estão com 1, 2 ou 3 pessoas. Que eles sintam agora, nesse exato momento, abraçado pela tua comunidade, abraçado pela tua igreja, no mesmo Espírito, Pai. No mesmo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um desses aniversariantes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com vocês não só hoje, mas para todos sempre. Você que está em casa diz amém, e os que estão aqui também diz amém. Deus abençoe a semana de vocês, o dia de vocês. Feliz Páscoa.